Shalom Haver, Shalom Haverá. Paz amigo, paz amiga. Chegamos, enfim, à nossa 12ª aula do curso Quero Aprender Hebraico. E nesta 12ª aula, nós estaremos estudando as regras do Kametz Katan e do Kametz Gadol e algumas ocorrências do Kol no texto do Tanar, ou seja, no cânon judaico. Eu já havia passado para você essas regras por escrito, porém, agora nós vamos mais uma vez estar comentando, falando, narrando aqui tudo o que nós já passamos para você. Fará com que façamos uma leitura totalmente errada. E para que nós façamos essa boa leitura, é importante conhecer as regras do Kametz Katan e do Kametz Gadol. E não somente a leitura errada, mas também a transliteração errada, porque você pode colocar o onde deveria colocar a, ou a onde deveria colocar o o. Bom, vamos então às regras do Kametz Katan. A vogal Kametz geralmente aparece no texto hebraico com o som de A, mas como enfatizamos no início das nossas aulas, o Kametz pode aparecer com o som de A ou com o som de O. A este Kametz com o som de O, damos o nome de Kametz Katan, ou seja, Kametz pequeno, ou Kametz Hatuf. E ao Kametz com o som de A, damos o nome de Kametz Gadol, ou seja, o Kametz grande. Por conta disso, a pergunta que surge é: como saber quando o Kametz é Gadol e quando ele é Katan? Para responder a essa pergunta, existem algumas regras na língua hebraica que, se forem observadas, certamente obteremos a devida resposta à pergunta formulada. Vamos lá. Kametz Gadol e Kametz Katan ou Hatuf, porque ele recebe esses dois nomes. Pode ser Katan, pode ser Hatuf. O Kametz e o Kametz Hatuf, como sabemos, são iguais quanto à forma, ou seja, o Kametz Gadol e o Kametz Hatuf, ou também chamado de Kametz Katan, eles são iguais quanto à forma, mas são diferentes quanto ao valor fonético. Por exemplo, enquanto o Kametz Gadol tem som de A, o Kametz Katan, ou Hatuf, tem som de O. Agora, uma vez que eles são iguais quanto à forma, como fazer para diferenciá-los um do outro? Ou seja, como saber quando é Kametz Katan e como saber quando é Kametz Gadol? E foi justamente preocupado com essa dificuldade dos alunos na hora de pronunciar a palavra hebraica de forma correta, é que resolvemos não somente passar algumas regras, mas também catalogar, se não todas, a maioria esmagadora das palavras onde aparece o Kametz Katan ou Kametz Hatuf. Na verdade, não é a maioria esmagadora. Nós resolvemos catalogar algumas destas palavras, poucas palavras, porque, a bem da verdade, são mais de 3.000 ocorrências no texto do Tanar. E colocar aqui 3.000 ocorrências, ou mais, quase 3.400, vai demandar muito tempo para a gente pronunciar palavra por palavra. O vocabulário do Antigo Testamento, em hebraico, ele é formado por pouco mais de 8.000 palavras. E o Kametz Hatuf aparece em centenas ou milhares delas, como já dissemos anteriormente. Agora, vale lembrar que algumas dessas palavras nas quais aparecem o Kametz Hatuf são aramaicas. Por quê? Porque o texto do Tanar, ele é escrito majoritariamente em hebraico, mas existem algumas pequenas e muito pequenas porções que foram escritas em aramaico, como, por exemplo, algumas partes do texto de Esdras, de Neemias, de Daniel e assim por diante. Bom, vamos às regras do Kametz Gadol. O Kametz Gadol, nós já, logo no início das primeiras aulas, nós já estudamos, quando estudamos as Nekudot. Nekudot forma plural de Nekud. Nekud é a palavra hebraica para vogal, e Nekudot, vogais. E o Kametz Gadol
ele é uma nikud, ou seja, uma vogal. O kametz será gadol sempre que se encontrar numa sílaba aberta. Portanto, estamos aqui na primeira regra do kametz gadol. Quando ele será gadol? Sempre que se encontrar numa sílaba aberta. Você se lembra do que é uma sílaba aberta? Então vamos lá. Por exemplo, aretz, terra. Bará, que é criar. Assá, fazer. Aqui nós temos, em todas estas palavras, nós temos sílabas abertas. Por exemplo, Aleph consta com um kametz logo abaixo desta consoante Aleph, você tem um kametz. E esta sílaba é aberta. Por que ela é aberta? Aberta porque é formado por uma consoante e uma vogal. Pois uma sílaba fechada é formada por uma consoante, uma vogal e uma consoante. Não existe sílaba formada por meia vogal. É sempre por uma vogal cheia, uma vogal completa. E o kametz é uma vogal cheia. E aqui você tem, no aretz, por exemplo, o aleph e logo abaixo você tem um kametz. E esta sílaba aqui é computado como uma sílaba, porque retz é outra sílaba e uma sílaba fechada, diga-se de passagem. Bará da mesma sorte. Embaixo do beit, que faz parte das begad kepat, que você vê que logo no início esse beit tem uma pontuação no meio, um pontinho no meio, e esse é um dagesh que a gente chama de dagesh lene, na begad kepat. E embaixo desse beit, que é uma begad kepat, você tem um kametz também. E esse kametz é o kametz gadol, porque aqui você tem uma sílaba aberta, porque uma palavra ela terá tantas sílabas quantas vogais completas ou cheias existirem. Aqui neste verbo bará, criar, você tem duas sílabas, formada por beit mais kamet, que é uma sílaba aberta. E o ra, que também é uma sílaba aberta. E aberta por quê? Apesar de ter uma consoante. Porque o aleph, ele não fecha sílaba. Portanto, nós temos aqui duas sílabas abertas. Então, tanto o primeiro kametz quanto o segundo kametz são assim chamados kametz gadol ou gedolim. E assim procede, por exemplo, com assá. Assá também tem duas sílabas abertas, porque o re não fecha sílaba. Nós temos a primeira sílaba com ain e o kametz, e depois o sin mais kametz. E tanto um quanto o outro são denominados de kametz gadol. Posto isto, vamos para a segunda regra do kametz gadol. O kametz será gadol sempre que estiver numa sílaba fechada, acentuada. O kametz será gadol sempre que estiver numa sílaba fechada, acentuada, seja pela acentuação tônica sobre a sílaba, por um meteg, que é um tracinho vertical ao lado do kametz. Prosseguindo, agora nós vamos ver algumas regras para identificar o kametz katan ou o kametz hatuf. Vamos então para a regra número 1. O kametz será katan quando aparecer antes de um hatef kametz. Você se lembra do hatef kametz? É aquele que é formado por um kametz mais um shivá. Portanto, é uma vogal composta. E ela é uma meia vogal. Então, sempre que o kametz vier antes, e só lembrando que a leitura do hebraico é feita da direita para a esquerda. Então, nesta leitura que vamos fazer aqui, por exemplo, Oholiav, a leitura da direita para a esquerda. Então, a primeira vogal que nós encontramos neste nome próprio, que a gente em português chama de Oholiab, e que em hebraico é Oholiav, a primeira vogal que nós encontramos é a vogal kametz, que está embaixo do aleph. Logo depois, então veja que esse kametz está precedendo o que vem, que é o hatef kametz, que está embaixo do re. Então toda vez que o kametz aparecer
Antes do Hatef Kametz, como é neste caso aqui, do Oholiav, ele será Katan ou Hatuf, e portanto terá som de O. Então veja que neste nome o primeiro Kametz aparece antes de um Kametz, de um Hatef Kametz. E por isso ele é um Kametz Katan, isto é, tem o som de O. E aqui tem outros exemplos, como Oholivá, tem Oholivamá e ainda Nohomi. Nohomi é a mesma regra. Perceba que o Kametz Katan está sempre precedendo o Hatef Kametz, ou seja, está vindo antes do Hatef Kametz. O Hatef Kametz, só para frisar, é esta meia vogal composta por Kametz mais Shivá. Então, Kametz antes de Hatef Kametz deve ser lido como Kametz Hatuf. Logo, ele terá som de O. A pronúncia, portanto, será O, como em ovo. Vamos agora para a segunda regra do Kametz. Quando o Kametz aparecer no início de uma palavra, em que a sílaba for fechada átona, e quando essa primeira sílaba não receber a acentuação indicando a sua tonicidade, ou seja, mostrando que é uma sílaba tônica forte, ele deve ser lido como Kametz Katan ou Kametz Hatuf. Logo, esse Kametz terá som de O. A sua pronúncia, portanto, será O. A sílaba será fechada átona. Você se lembra dessa regra? Sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica, sílaba aberta, sílaba fechada. Então a sílaba será fechada átona. A átona é aquela que não tem tonicidade, que não tem acentuação forte. Ela será fechada átona quando for formada por uma consoante, uma vogal breve e uma consoante. Por exemplo, Orpá, nome da nora de Ruth. O nome é formado por uma consoante, uma vogal breve, que é o Kametz Katan, e uma consoante. Basicamente, esta segunda regra está praticamente dentro da terceira regra, né? O Shivá divisor de sílaba. Geralmente nós vamos ver praticamente uma semelhança muito grande, ok? Então a sílaba será fechada átona quando for formada por uma consoante, uma vogal breve e uma consoante. Orpá, nome da nora de Ruth. O nome é formado por uma consoante, uma vogal breve, que é o Kametz Katan, e uma consoante. O Kametz será Katan quando aparecer no início de uma palavra, antes de um Shivá divisor de sílaba. Você se lembra que é o Shivá? São aqueles dois pontinhos, como os dois pontos na nossa língua portuguesa. Só que ele, ao invés de aparecer do lado direito ou esquerdo de uma consoante hebraica ou de uma palavra hebraica, ele vai aparecer embaixo de uma consoante, de uma letra hebraica. Então nós temos aqui, por exemplo, Orfá. Nós temos aqui um nome próprio, que a gente chama de Orfa, né? Que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 4. Nós temos duas sílabas, temos uma sílaba fechada e uma sílaba aberta, que é, em primeiro lugar, você tem o Ain e logo depois o Reish. Embaixo do Ain você tem um Kametz e logo embaixo do Reish você tem um Shivá. E esse Shivá é chamado de Shivá divisor de sílaba. Por que divisor de sílaba? Porque ele está separando duas sílabas, a sílaba fechada da sílaba aberta. Porque Or é uma sílaba e Pá é outra sílaba. Orpá. Orpá. E por que é Or? Justamente por conta desta regra do Kametz Katan. Que o Kametz será Katan quando ele for precedido, ou seja, vier antes de um Shivá divisor de sílaba. Este Shivá que aparece logo depois do Kametz é chamado de Shivá divisor de sílaba pela razão que eu apresentei. Que você tem a primeira sílaba, que é formada pelas duas consoantes Ain e Reish, que é Or,
e depois a segunda sílaba, que é uma sílaba aberta, formada por pá. E por que aberta? Porque re não fecha sílaba. Não fecha sílaba, então não é contado como uma sílaba fechada, mas como uma sílaba aberta. Então tem uma sílaba fechada e uma aberta. Orpá. Então, uma vez que esse kametz, ele está vindo antes do shivá, divisor de sílaba, ele não é um kametz gadol, mas um kametz katan. E sendo o kametz katan, o som será o ou ó. Ainda temos outro exemplo aqui de um shivá divisor de sílaba que está dentro dessa regra, que é ornan. Ornan? Como? Mas aí não é um kametz gadol? Não. Pela mesma razão que explicamos no nome acima. Você tem de novo um shivá divisor de sílaba, só que agora você tem duas sílabas fechadas, formada por exemplo, a primeira sílaba pela consoante Aleph, mais o Reish, e aqui se torna uma só sílaba. Alguém poderia pensar que são duas sílabas, mas não, porque o shivá, ele é uma meia vogal, e meia vogal não forma sílaba. Portanto, o Reish, ele é anexado ao Aleph, formando apenas uma sílaba, que é uma sílaba fechada. E no final você tem Nan, que você tem um Nun e um Nun Sofi, ou seja, um Nun final. E aí você tem uma sílaba fechada. Tanto é verdade que a acentuação tônica também já está até recaindo aqui. Porque essa é uma regra. Geralmente, quando você tem uma palavra que na primeira sílaba não tem acentuação, automaticamente a acentuação tônica recai sobre a última sílaba. Então, ornan, ornan. Então, o que temos? Esse kametz inicial é um kametz katan. E o último, um kametz gadol, porque ele não está precedendo nenhum shivá divisor de sílaba. Muito pelo contrário, ele vem depois do shivá divisor de sílaba. O que vem antes do shivá divisor de sílaba é o kametz que está embaixo do Aleph. Portanto, este kametz embaixo do Aleph, a pronúncia é o ornan. Ornan, ok? Bom, em ambos os casos temos então um shivá divisor de sílaba, né? Or, como já explicamos, e o pá. O shivá debaixo do reish, nos dois nomes, faz a divisão das sílabas. Por isso é chamado de shivá divisor de sílaba. Sendo assim, de acordo com a regra, o kametz que aparece antes do shivá divisor de sílaba, nos dois nomes, é katan ou ratuf, ou seja, tem som de ó. Agora veremos a regra de número 4. O kametz será katan quando aparecer numa palavra antes de uma kef. Repetindo, o kametz será katan quando aparecer numa palavra antes de um makef. O que é um makef? Makef é aquele traço horizontal que une duas ou mais palavras, porque pode haver uma palavra, por exemplo, 3 palavras, como nos exemplos que ficarão aí no vocabulário hebraico, onde aparece o makef, nós temos ali até 4 palavras unidas pelo makef. Então é 2 ou mais palavras. Ele pode unir 2, 3, 4 palavras, enfim. Então o kametz será katan quando aparecer numa palavra antes de um makef. Como você pode ver, é kol nefesh, kol nefesh, kol nefesh. Aqui nós temos uma makef que une kol mais nefesh. Kol é a palavra hebraica para todo, toda. E nefesh é a palavra hebraica para alma, que, a bem da verdade, é uma palavra hebraica polissêmica, ou seja, que pode ter também outros significados. Então, kol nefesh. O que temos aqui? Nós temos o primeiro vocábulo, que é o kol, toda, mas nefesh, nefesh. E aqui está sendo unido por uma kef. É justamente por isso que esse kametz, ele é katan, por causa do makef.
Agora, o que ocorreu aqui? Esse kol, na verdade, quando ele vem separado, ele não vem com o kametz, ele vem com o segol. Ele vem com o segol acima do kaf, e aí é kol. Então ele vem com o segol. Só que pelas regras do idioma hebraico, quando esse kol que vem com o segol, ele está unido a outra palavra por uma kef, que é esse traço horizontal, o segol é transformado em kametz, que passa a ser um kametz katan, porque ele continua com o mesmo som fonético que ele tinha antes de ser unido com a outra palavra pelo makef. Portanto, ele continua sendo kol e não kal. Não se lê kal nefesh, mas kol nefesh. Kol nefesh. Entendeu? Bom, o importante é você saber que quando o kametz aparece numa palavra precedida, quando ele aparece então numa palavra que está precedendo uma kef que une duas ou mais palavras, esse kametz ele tem som de ó. Então, kol nefesh, toda alma. Entre a palavra toda e a palavra alma, temos um makef, isto é, um traço horizontal separando as duas palavras. Por exemplo, outra, que inclusive aqui está faltando um pontinho, que é kol haaretz. Kol haaretz. Kol haaretz. Kol haaretz, você tem toda a terra. Toda a terra. Kol haaretz. Você tem kol, que é toda, mais o artigo definido, ha, que é, neste caso, aqui tem o som de A, mais aretz, que é terra. Kol haaretz, ou seja, toda a terra. Nos dois casos, como podemos ver, o kametz aparece antes do makef, aquele tracinho lá em cima, um pequeno traço horizontal, ok? Que está ali entre o lamed e o re. No caso do kol nefesh, está entre o lamed e o nun. Está antes do makef. Então, por isso, de acordo com a regra, ele é um kametz katan, ou kametz hatuf, com o som de ó. Logo abaixo, nós vamos estar apresentando uma longa lista com algumas ocorrências onde o kametz aparece antes do makef e, por isso, com o som de ó. Kametz antes de makef, traço horizontal que une duas palavras, será kametz hatuf ou katan. Logo, ele terá som de ó. A pronúncia, portanto, será ó. Estou repetindo bastante o que Paulo disse. Não me canso de dizer-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. E existe aí um doutor que disse que a mãe do aprendizado é a repetição. De tanto repetir, a gente acaba aprendendo, né? Agora nós vamos para as exceções, porque toda regra tem uma exceção, né? Então vamos às exceções às regras do kametz. Primeiro, quando tivermos uma palavra em que se aplique qualquer uma das regras do kametz katan, mas no kametz katan houver um meteg. Um meteg. O que é um meteg? É um tracinho vertical ao lado do kametz. Aí o kametz será gadol, ou seja, será a. Isso sempre no início, ok? Porque se ele vier no final, ele já não recebe mais o nome de meteg, mas ele passa a ser um siluk. Então, meteg, quando está no início da palavra, apareceu um tracinho vertical ao lado do kametz, do lado esquerdo do kametz, mesmo ele sendo katan com som de ó. Por causa desse tracinho, ele passará a ter o som de a. Ele passa a ser kametz gadol, deixa de ser kametz katan para ser kametz gadol. Exemplo: acholei, tenda de ou morada de. Observe que ao lado do kametz temos um meteg. Então, acholei, que é tenda de ou morada de. Então, mesmo ele precedendo ali o hatef kametz, percebeu que acholei, o kametz que está embaixo do aleph, ele está vindo antes do hatef kametz. Não obstante,
A pronúncia é A, por conta do tracinho vertical, que é o meteg, que aparece no texto. Quando você for para o texto hebraico, para uma Bíblia hebraica, você vai ver que vai aparecer esse tracinho do lado esquerdo do kametz, que está no início da palavra. E por essa razão, ele deixará de ser O, não obstante esteja antes do Hatef Kametz, para ser A. Então observe que ao lado do kametz temos o meteg, o tracinho vertical à esquerda do kametz. De acordo com a regra número 1, apresentada acima, quando o kametz preceder ou vier antes do Hatef Kametz, ele será katan, ou seja, tração de O. Mas por causa do meteg, que é o tracinho que você vai imaginar quando você for fazer a leitura, colocado à esquerda do kametz, a regra número 1 foi suspensa. Aquela regra número 1 é a que dizia que quando o kametz aparece antes do Hatef Kametz, ele será O. Então aqui, por causa do meteg, ela é suspensa e o kametz passou a ser kametz gadol, isto é, passou a ter o som fonético de A. Em outras palavras, a presença do meteg muda as regras do kametz katan. Vamos para a segunda regra. Se o kametz estiver em uma sílaba fechada, preste bem atenção, se o kametz estiver em uma sílaba fechada, porém acentuada, ou seja, com sinal de acentuação tônica, o kametz será gadol, ou seja, será A. Mesmo a sílaba no início, sendo a sílaba fechada, se ela estiver acentuada, esse kametz será gadol e terá o som de A. Bom, terminamos aqui as exceções às regras. Agora nós temos aqui o vocabulário hebraico, com as 102 palavras onde aparecem o kametz hatuf. São 102 palavras, mas eu coloquei apenas 4 porque isso basta para que quando você encontrar outras palavras com esta mesma característica, você saberá distinguir entre o A e o O. Então, aqui nesse vocabulário hebraico com as palavras onde aparece o kametz hatuf, nós temos aqui, por exemplo, o rolá. Nós temos aqui o kametz embaixo do aleph, que ele precede ou vem antes do Hatef Kametz. Temos outro, o roliav, o rolivá, o rolivamá. Vocabulário hebraico onde aparece o kol, com kametz katan antes do makef. E como já sabemos, que foi explicado na quarta regra, o kol nunca aparecerá sozinho, eu coloquei aqui apenas como exemplo, e não aparecerá sozinho com o kametz katan, porque esse kametz katan foi uma transformação que ocorreu por conta do makef. De acordo com as regras da gramática hebraica, toda vez que o vocábulo kol, escrito com rolen, aparecer antes de um makef, traço horizontal, que une duas ou mais palavras em hebraico, o rolen é convertido em kametz katan. Agora ficou certo. Então nós temos aqui, por exemplo, kol nefesh, Gênesis 1, 21. Kol of, Gênesis 1, 21 também. Depois nós temos kol remes. Vários exemplos aqui a respeito do kol. Desta forma, terminamos aqui a nossa quarta lição, mas eu não poderia terminá-la sem antes incluir os pronomes pessoais. Ok? Vamos estudar agora os pronomes pessoais, que inclusive você já recebeu uma tabelinha. Então basta que você use essa tabelinha, porque nós vamos agora fazer a leitura dos pronomes pessoais. Nós vamos trabalhar os pronomes pessoais na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E nós vamos ver algumas curiosidades, que são formas aqui de tratamento, que é um pouquinho diferente em língua portuguesa. Bom, vamos então aos pronomes
pessoais independentes ou separados, né? O primeiro pronome pessoal, primeira pessoa do singular, nós temos aqui ani, ani, eu. Quando esse pronome ele é usado de forma diferente, é anohi. Anohi, ele sempre será usado em relação a Deus, anohi. Pode ser o ani ou anohi, mas ani para nós, anohi sempre para Deus. Segunda pessoa masculino singular, atá, segunda pessoa masculino singular. Nunca esse pronome é usado na forma feminina, mas sempre na forma masculina, atá, que está aí na tabelinha. Segunda pronome na segunda pessoa do singular feminino, at, tu, atá, segunda pessoa masculino singular, tu ou você, e at, segunda pessoa do feminino singular, tu ou você para ela. Atá masculino e at feminino. Terceira pessoa do singular masculino, ru, ele, ru, ele. E terceira pessoa do feminino singular, ela é ri, ri. Portanto, terceira pessoa do masculino singular, ru, e terceira pessoa do feminino singular, ri, ela. Agora vamos para a forma plural, primeira pessoa do plural, nós, nós. Nós temos aqui anarno, anarno, anarno. Nós é anarno. E vós, atem. Esta é a segunda pessoa do masculino plural. Segunda pessoa do masculino plural, vós, atem. Na primeira pessoa, anarno pode ser usado tanto no masculino quanto no feminino. Anarno, nós. Agora, segunda pessoa masculino plural, atem, atem, vós. E a segunda pessoa do feminino plural, vós, é aten. Então perceba que o final é só no vós masculino, é atem, é o mem final. E no vós, segunda pessoa do feminino, é aten, nun final. E a terceira pessoa do masculino plural, que é eles, hem, mem final. E a terceira pessoa do feminino plural, hen, o final é nun, sofi, ou seja, nun final, elas. Vamos reprisar aqui, vamos repetir? Portanto, encerramos aqui a nossa 12ª aula do curso Quero Aprender Hebraico. Eu quero deixar uma dica aqui para que você continue estudando, e continuar estudando é continuar lendo, escrevendo, dedique-se à leitura, pegue o texto do Tanar, ouça o áudio, tanto do conteúdo do livro, quanto o áudio da Bíblia Hebraica, adquira uma Bíblia Hebraica, adquira também um bom dicionário hebraico, caso você não tenha acesso a esse dicionário, nós temos para fornecer para você esse dicionário, o melhor dicionário da língua hebraica. Prossiga fazendo a leitura, escrevendo, fazendo exercícios, ouvindo. Entre na internet, tem muita música em hebraico. Ouça essas músicas e principalmente aqueles vídeos que apresentam a transliteração da música para você poder praticar, cantar. Enfim, será uma bênção para a sua vida. Eu agradeço a todos aqueles que se dedicaram, Toda Rabá, e Baruch Hashem, e até um próximo curso, querendo Deus, e caso você tenha gostado, se quiser continuar, nós estaremos fazendo um segundo nível, porque aí nós vamos estudar verbos hebraicos, vamos estudar mais um pouco de gramática hebraica, e esse curso que nós oferecemos foi apenas um curso de iniciação, a fim de que você possa aprender a ler
escrever e transliterar. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.